Dr. Mauro, dê uma visão geral sobre o tratamento de metástases hepáticas. Metástases hepáticas, em primeiro lugar, são tumores distantes que se disseminam na circulação e acabam sendo implantados no fígado. O fígado atuaria como um filtro da circulação e, por algum motivo genético não claramente definido, aquela célula tem afinidade e acaba se implantando no fígado, criando uma nova vascularização, proliferando um clone celular anômalo, tumoral, maligno. E o que caracteriza a célula maligna é justamente essa capacidade de metastatização. Em geral, isso é diagnosticado no curso do acompanhamento do paciente que teve um câncer. Estamos falando aqui de mama, de rim, do cólon ou do reto, do estômago, do pâncreas, ou é diagnosticado no mesmo instante em que o próprio tumor primário é diagnosticado. A situação, então, seria diagnóstico sincrônico ou diagnóstico metacrônico. No mesmo instante, sincrônico, a metástase diagnosticada depois, metacrônica. Excepcionalmente, há casos em que nós descobrimos a metástase e ainda não descobrimos o tumor primário. Então, é um caminho inverso. Mas, de qualquer forma, o paciente que tem uma metástase diagnosticada ou algumas metástases diagnosticadas no fígado, ele vai passar por um processo de estadiamento. Então, esse paciente vai fazer uma tomografia do tórax, uma tomografia do abdômen ou uma ressonância do abdômen, e o que se vai verificar é se de fato é uma metástase ou algumas metástases, quantas são, aonde estão localizadas, se existe comprometimento vascular, se existe comprometimento de linfonodal, se existe metástase peritoneal, se o tumor primário está controlado ou não. Feitas essas considerações, nós olhamos também o estado geral do paciente. O paciente está em condições de ser submetido ao tratamento necessário? Como a metástase hepática é a manifestação de uma doença que já é sistêmica e não localizada no seu órgão de origem, esse paciente, em geral, precisa de um tratamento sistêmico. E esse tratamento sistêmico é, atualmente, a quimioterapia, em alguns casos associado ou seguido, numa segunda linha ou terceira linha de tratamento, pela imunoterapia. A grande maioria dos casos tratados de metástase hepática com fim curativo são tumores coloretais. Seria um outro capítulo falar sobre tumor de mama ou tumor de rim, ou até mesmo melanoma do plexo coroide, tumores de exceção que eventualmente podem ser operados, né? Carcinoma epidermoide do colo do útero, metastático, esse tipo de coisa. As metástases hepáticas do câncer coloretal, então, inicialmente tratadas com quimioterapia, nós observamos o grau de resposta. Então, se há diminuição do tumor, nós entendemos que há uma resposta. Se há progressão, aumento do tumor ou surgimento de novos nódulos ou doença em outro local em vigência da quimioterapia, nós dizemos que houve progressão em vigência do tratamento. É claro que não precisa ser nenhum cientista para entender que a doença que responde à quimioterapia tem um comportamento melhor do que aquela que progride em vigência da quimioterapia. Esses pacientes que progridem em vigência de quimioterapia, mesmo se operados, costumam ter uma sobrevida só de 9% em 5 anos. Já aqueles pacientes que respondem a quimioterapias, quando operados radicalmente, podem ficar curados ou terem uma sobrevida mediana em torno de 50% em 5 anos. Quando a gente opera e acompanha esses pacientes durante 5 anos, a maioria deles, se recidivar, se a doença voltar, vai ser nos primeiros 3 anos. Mas mesmo após o 5º ano, esses pacientes continuam falecendo. Se não da doença, até da própria idade, porque a idade média em que surge essa doença é em torno de 65 anos. E, enfim, eles vão acompanhando a curva de sobrevida normal da população. Então, se nós temos uma curva de sobrevida de 55% em 5 anos, aos 10 anos nós teremos uma sobrevida somente de 15% desse grupo, em média. O tratamento não é só quimioterápico, o tratamento é cirúrgico nos casos em que a gente consegue tirar toda a doença, em que não há doença extrahepática. Então, após o feito estadiamento, verificado que a doença está localizada no fígado, nós vamos ver se podemos tirar toda a doença em um único procedimento ou em mais de um procedimento. Então, para isso, existem diferentes estratégias, né? A cirurgia pode ser feita aberta, ou por vídeo, ou por robô.
A cirurgia do fígado, ela é muito interessante, porque o fígado é um órgão que tem uma capacidade regenerativa muito grande. Um fígado saudável pode regenerar 100 gramas por dia, é muita coisa. Então, 4 semanas após uma grande hepatectomia, praticamente o volume do fígado já se restituiu. Uma pessoa que tem um fígado normal pode ter 80, 75% do fígado removido e ela terá condições de se regenerar. Uma pessoa que tem algum grau de esteatose ou que tenha feito quimioterapia precisa ter 40% do fígado preservado, portanto, uma ressecção de até 60% do volume, essa pessoa consegue se regenerar, consegue ter o fígado regenerado, melhor dizendo. E além da cirurgia, que pode ser feita em 1 tempo ou 2 tempos, por exemplo, por que 2 tempos? Digamos que eu tenha que tirar mais do que 60% numa pessoa que já fez quimioterapia. Ela não suportaria. O que que a gente faz? A gente faz uma embolização portal do lado que vai sair, o lado mais doente, e deixa crescer durante 2 a 4 semanas o lado que vai receber todos os nutrientes que deixam de entrar para aquele fígado que vai ser removido, através da embolização portal. A embolização é um entupimento de uma veia feita deliberadamente pelo cirurgião ou pelo radiologia intervencionista. Quando ele faz isso, o fígado, os nutrientes que iam para o fígado, para o lado direito e para o lado esquerdo, passam aí só para um lado, que é o lado bom, é o lado que eu quero que cresça. E aquele lado que está doente, que eu embolizei, ele vai murchar. Então existe uma hipertrofia compensatória, né? Nós chamamos de vicariante. E então, no segundo tempo da cirurgia, a gente vai lá e tira aquele lado ruim e deixa o lado bom com volume normal. Muitas vezes a gente faz isso no primeiro tempo também, né? De cara você vê que o volume é insuficiente, então você faz essa manobra para ter um volume de fígado remanescente adequado para a cirurgia que você vai fazer. Então, junto da cirurgia, nós podemos utilizar a radioablação, podemos utilizar estratégias de quimioembolização, a embolização portal eu já exemplifiquei para você. Durante a cirurgia hepática, nós utilizamos a ultrassonografia intraoperatória para identificar os nódulos, localizar os nódulos, garantir que a margem no fígado vai estar longe do tumor para que não haja uma volta, uma recidiva do tumor naquele fígado. Então, a técnica, os instrumentos, o controle da hemostasia, do sangramento, exige conhecimento de técnicas, de estratégias e de equipamentos, porque o fígado é um órgão que 80% do seu peso é sangue, são vasos, artérias hepáticas, veias portas, veias hepáticas, ductos biliares. Então, o cirurgião do fígado ele tem que estar muito afeito ao domínio de todas essas estratégias e tecnologias. Assim dito, a cirurgia das metástases hepáticas é um procedimento que só deve ser feito por um cirurgião especializado na cirurgia hepatobiliar, né, para garantia da segurança e dos melhores resultados. O paciente operado, ele pode esperar uma sobrevida boa, né, em relação a outros tratamentos, e superior à própria quimioterapia isolada. Muito obrigada, Dr. Mauro.